Eu sou teu pai, mas só chama. Livrem-se das bagagens. Nossa palavra de hoje é essa. Livrem-se das bagagens. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns para contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Perdoe como o Senhor os perdoou. Nossa palavra de hoje é essa. Então, livrar-se das bagagens. Quais são as bagagens que você carrega no seu coração? Livrar-se das bagagens. Quais são as pessoas que você carrega aí no seu coração? Livrar das bagagens é decidir perdoar. Se livrar das bagagens é decidir perdoar as pessoas que você carrega no seu coração até hoje. Desde quando você era menino, que essa pessoa te magoou, essa pessoa te abandonou, essa pessoa te abusou. E você desde lá vem carregando essa pessoa no seu coração. Então hoje vamos falar sobre se livrar das bagagens. As bagagens que a gente carrega dentro de nós. Suportem uns aos outros e perdoem. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. É a nossa palavra de hoje. Livrem-se das bagagens. Perdoar é dar a oportunidade de recomeçar. Mas na hora que você perdoa, a oportunidade você está dando a você mesmo. Para que você recomece a sua vida, não o outro. Você precisa recomeçar. Então, o perdão que aqui dizem dar, é dar o perdão para você. Não é para o outro. Não é para aquele que te abandonou. O perdão que você vai dar não é para aquele que te abusou. O perdão que você vai dar não é para aquele que te insultou. Não é. O perdão, quando você dá, é para você mesmo. Então, perdoar é dar a oportunidade de recomeçar. Mas é de você recomeçar, não é o outro. Você que vai se livrar dessas bagagens que você carrega. Orfandade, se você foi abandonado por pai ou por mãe, você carrega dentro de você essa bagagem, esse peso. Você foi humilhado por alguém, você carrega dentro de você essa bagagem pesada. Você que foi abusada, você carrega dentro de você essa bagagem pesada. Então você precisa se livrar dessas bagagens que você carrega. Perdoar é dar a oportunidade de recomeçar, mas não é para o outro, é para você. Você que precisa se livrar de todos esses sentimentos que você carrega. Você precisa perdoar para poder você se libertar. Porque quem vive preso na mágoa, na angústia, no rancor, no ódio, é você, não é o outro. Às vezes o outro te fere, às vezes o outro te maltrata, às vezes fala palavras duras para você e ele nem sabe, nem lembra, não tá nem aí, tá vivendo a vida. E você presa nessa situação, presa nesse sentimento, e você carregando isso pro resto da vida. Você que foi abandonado por pai e mãe, que carrega esse sentimento dentro de você, a vida toda. Um sofrimento, uma angústia, uma raiva, um rancor, um ódio, a orfandade. Você carrega a orfandade a vida toda. Acaba não constituindo família, acaba não tendo filhos, por conta desse sentimento que você carrega. Então, o prisioneiro aqui é você, não é o outro. Não é aquele que te abusou, não é aquele que te abandonou. O prisioneiro é você mesmo, é você mesmo. Então, vamos ler Colossenses 3:13 agora. Vamos começar aqui a partir do 5, tá? Cristo, tudo em todos. Portanto, mortificai os vossos membros, isto é, o que em vós pertence à terra: imoralidade sexual, impureza, paixão,
maus desejos, especialmente a ganância, que é uma idolatria. Estas coisas é que provocam a ira de Deus. O que provoca a ira de Deus é exatamente o que ele quer que você mortifique. Portanto, mortificai os vossos membros, isto é, o que em vós pertence à terra: imoralidade sexual, impureza, paixão, maus desejos, especialmente a ganância, que é uma idolatria. Estas coisas é que provocam a ira de Deus. Foi assim que vós também procedestes outrora, quando vivíeis nessas desordens. Agora, porém, rejeitai tudo isto: ira, furor, malvadeza, ultrajes, e não saia de vossa boca nenhuma palavra indecente. Não saia de sua boca nenhuma palavra indecente. Por mais que eu não faça, mas aqui ele está falando em falar, que não saia da sua boca nenhuma palavra indecente. Também não mintais uns aos outros, pois já vos despojastes do homem velho e da sua maneira de agir. Quando nós nos despojamos do homem velho, quando a gente aceita Jesus, que a gente nasce de novo, eis que nasce tudo novo, eis que nasce o novo homem. E nesse momento, nessa transição aí, é exatamente aí que você precisa deixar tudo para lá. As palavras indecentes, os sentimentos que provocam a ira de Deus, que eu acabei de falar, as palavras que saem da sua boca. Também, não mintais uns aos outros, pois já vos despojaste do homem velho da sua maneira de agir. Eis que faço tudo novo. E vos revertistes do homem novo, o qual vai sendo sempre renovado à imagem do seu Criador, a fim de alcançar o conhecimento cada vez mais perfeito. A fim de alcançar um sentimento cada vez mais perfeito. Aí não se faz mais distinção entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, porque agora o que conta é Cristo, que é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, vestivos com sentimento de compaixão, com bondade, com humildade, com mansidão, com paciência. Suportai-vos uns aos outros, e se um tiver motivo de queixa contra o outro, perdoai-vos mutualmente. Como o Senhor vos perdoou, fazei assim também vós. Sobretudo, revesti-vos do amor, que é vínculo da perfeição. Reine em vós, corações, a paz de Cristo. Reine em vossos corações a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo habite em vós com abundância, com toda sabedoria. Instruí-vos e aconselhai-vos uns aos outros. Movidos pela graça, cantai a Deus, e vossos corações com salmos, hinos e cânticos inspirados pelo Espírito. E tudo o que disserdes ou fizerdes, que seja sempre o nome do Senhor Jesus, por ele dando graças a Deus Pai. Graças a Deus pela palavra de hoje. Que aprendizado, gente. Que tantos aprendizados somente aqui, nessa leitura que nós fizemos agora, Colossenses 3, do 5 até o 17. Quantos aprendizados nós tiramos dessa palavra agora? O que tanto nós aprendemos somente aqui do versículo 5 até o versículo 17.
Quantos aprendizados nós tiramos daqui dessa leitura agora? Depois, se você puder, leia Colossenses 3. Leia Colossenses 3. Temos regras para famílias aqui, depois, a partir de 18. Regras para a família. Sede submissas aos vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não sejais áspero com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isto agrada ao Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não percam o ânimo. Escravos, obedecei em tudo aos vossos senhores daqui da terra, não servindo apenas diante dos olhos, como quem procura agradar a seres humanos. Obedecei-lhes com simplicidade de coração, no temor do Senhor. Tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e para seres humanos, sabendo que do Senhor recebereis em recompensa a herança. Ao Cristo e Senhor é que estáis servindo. Quem cometer injustiça receberá a paga devida, sem distinção de pessoas. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus pela palavra de hoje. Nós lemos Colossenses 3. Colossenses 3, 13 disse assim: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoa. Em algum momento da jornada, todos nós enfrentamos feridas, talvez na infância, na adolescência ou na vida adulta. Não importa quando nem quem causou essas dores. Não importa quanto nem quem causou essas dores. Quero compartilhar algo importante que pode ser transformador para você. O perdão é uma decisão. Devemos perdoar porque o erro não foi nosso. E não faz sentido perpetuar o mal cometido por outros. Ao não perdoar, cometemos 2 erros graves. Primeiro, carregamos o peso da mágoa e do ressentimento, onde quer que estejamos, o que acaba prejudicando nossas emoções e gerando diversos danos. Segundo, tornamos-nos prisioneiros desses sentimentos nocivos. É vital compreendermos que a falta de perdão é um pecado que nos distancia de Deus. Olha isso. A falta de perdão é um pecado que nos distancia de Deus. Quantas pessoas levam consigo bagagens pesadas, vivendo sobrecarregadas e magoadas por não liberarem perdão, o que afeta seus relacionamentos e, consequentemente, toda a sua vida. Em contrapartida, a solução para esse problema está mais perto do que se imagina. O perdão está acessível a vós, estando muitas vezes à distância de um telefonema. A vida é um grande presente de Deus, por isso não podemos desperdiçá-la com pendências emocionais não resolvidas. Em Jesus, você tem a força e o entendimento necessário para prosseguir por meio de uma vida leve, sem mágoas ou pesadas bagagens que o impedem de avançar. Por mais difícil que possa parecer, é necessário enfrentar essa situação, liberar perdão e prosseguir, porque o perdão é a chave para uma vida plena no centro da vontade de Deus. Qual é a chave para eu viver uma vida plena? Qual é a chave para que eu viva no centro da vontade de Deus? O perdão. O perdão. Por mais difícil que possa parecer, é necessário enfrentar essa situação, liberar perdão e prosseguir, porque o perdão é a chave para uma vida plena no centro da vontade de Deus. Glória a Deus pela palavra de hoje. Quantas pessoas levam consigo bagagens pesadas, vivendo sobrecarregadas e magoadas,
por não liberar o perdão, o que afeta seus relacionamentos, consequentemente toda a vida. Tem gente que vive uma vida toda magoada com as pessoas, não consegue fazer nada da vida, não consegue nem viver a vida, fica preso no abandono, foi abandonada pelo pai, vive a vida toda preso nesse sentimento, às vezes até numa revolta, e não consegue viver, seguir a vida. Tem gente que foi abandonado em relacionamentos e não consegue perdoar e vive a vida em prol daquele sentimento de raiva, de vitimismo. Foi abandonado. Ele não consegue construir outra família, não consegue nem viver, sobrevive com esse sentimento. Mas a Bíblia diz que nós temos que perdoar, porque se você não perdoa, Deus não perdoa. Não é isso que está aqui, que nós acabamos de ler? Onde foi que a gente leu? 13. Aqui, ó. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, vestivos com sentimentos de compaixão, com bondade, humildade, mansidão, paciência, suportai-vos uns aos outros. E se um tiver motivo de queixa contra o outro, perdoai-vos mutuamente. Como o Senhor vos perdoou, fazei assim também vós. Sobretudo, revesti-vos do amor, que é um vínculo da perfeição. Reine em vossos corações a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Se nós não perdoarmos, Deus não vai nos perdoar. Se eu não perdoar o outro, Deus não vai me perdoar. E isso Deus também abomina, porque qual é o mandamento? É uma ordem, não é nem um pedido, é uma ordem. Amai uns aos outros. Se eu não amo, eu não estou agradando a Deus. Se eu não amo, eu não estou sendo obediente a Ele. Ah, mas é muito fácil falar quem me magoou, quem me abusou. Mas isso não é um desejo, é uma ordem de Deus, que você perdoe. Perdoai para você ser perdoado. Perdoai para você ser perdoado. Seja lá qual for o que você carrega aí, ó. Seja lá qual for a dor que você passa hoje, seja lá qual for o sentimento que você tem, seja lá qual for a situação que você passou, não importa, você precisa ser obediente. Você precisa ser obediente ao Senhor. Obediente. Amai uns aos outros, como eu vos amo. Então, se você não perdoa, Deus não vai te perdoar. Aí você abre a boca de vez em quando e diz, ai, Senhor, perdoa, porque você não perdoa o seu irmão, como é que ele vai perdoar você? No Pai Nosso não tem a parte do perdão também? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não é isso? Você pede perdão de Deus, mas não perdoa? Você só fala da boca para fora? O coração continua tomado de ódio, de rancor, de raiva, de amargura? E tá claro aqui, tá claro na palavra de Deus quando ele diz que você precisa perdoar. Eis que nasce tudo novo. Novo um homem, uma nova mulher, uma nova pessoa, uma nova criatura. Então o perdão não é um desejo, ninguém acorda de manhã desejando perdoar ninguém. O perdão é uma decisão, não é um desejo. Não é um desejo. O perdão é uma decisão que você
vai decidir tomar. Hoje eu vou perdoar. Porque o perdão não é para o outro, o perdão é para você. Você se libertar de tudo que você carrega. Você se libertar para que você verdadeiramente viva, não sobreviva. Porque você talvez sobrevive pelo sentimento que você tem. Talvez você até viva pelo sentimento ruim que se carrega. Só por ódio eu vou fazer isso. Eu não vou fazer. Eu vou fazer. Eu não vou. Só por conta de um sentimento que você tem. Bom dia, meu amor. Então, decidir perdoar é uma dádiva de Deus. É obediência a Ele. Quando você perdoa o outro, você está obedecendo a Deus. Quando você perdoa aquele que te magoou, aquele que te chateou, aquele que te abandonou, aquele que te abusou, você está sendo obediente. E esse perdão que você está dando não é para o outro, é para você. Porque o outro, o que ele fez, ele vai pagar num dado momento, se ele não se arrepender. Vai chegar a conta vai chegar para ele. Se ele não decidir se arrepender do que ele fez. Mas o perdão que você dá é para que você se liberte, para que você liberte o seu coração de todo esse sentimento ruim que está aí dentro. Raiva, rancor, ódio, amargura, orfandade, todos esses sentimentos que você carrega e você não consegue nem viver a sua vida. Não consegue nem, fui abandonado pelo meu marido, você não consegue constituir uma nova família, porque, você tá cheio. Adelci Xavier, bom dia, Adelci, eu sou a igreja, Adelci, eu sou a igreja de Cristo, eu sou. Então, gente, o perdão, livre-se das bagagens que você carrega. Livre-se de tudo, de todos os sentimentos ruins que tem no seu coração. Decida se libertar. Decida sair desse cativeiro que você vive, verdadeiramente viver na paz de Deus, na paz de Cristo. Então decida por você, não decida pelo outro. Busque você se livrar das amarras. Não é o outro. O outro, ele tá vivendo a vida dele. O outro que te magoou, o outro que te abandonou, o outro que te abusou, tá vivendo a vida dele. Quem tá parada com esses sentimentos ruins é você. É você que tá no cativeiro, que tá preso nessa situação. Todos os dias você visita aquele sentimento ruim. Todas as vezes você lembra daquela situação que você viveu de humilhação, de abandono. Aí, todas as vezes que você lembra disso, você traz aquele sentimento à tona, aquele sentimento ruim, aquela raiva, aquele ódio. E todas as vezes que o sentimento vem, é uma gota de veneno que você coloca na sua corrente sanguínea. Aquele sentimento ruim faz mal para você. E todos os dias você visita ele. Todos os dias, todos os dias. Quem tá morrendo com esse sentimento não é aquele que te abandonou. Não é aquele que te abusou. É você. Então, decidir perdoar é você se livrar de todas essas bagagens que você carrega. Não o outro. Então, se você for fazer alguma coisa hoje em relação a isso, não é para beneficiar outra pessoa. É somente a você. A palavra de Deus é clara. Se você não perdoar, o Pai não vai te perdoar. Por mais que você chegue e peça perdão, e ele vai, vou perdoar como, minha filha? Como que eu vou te perdoar, meu filho? Teu coração tá cheio aí, Não consigo nem falar com você que você não me ouve. Não, Adelci, não. Vamos continuar aqui. Tá bom? Então, gente, perdoar é dar oportunidade de recomeçar. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Colossenses 3:13.
Gente, tá claro. Suportem uns aos outros. Ai, mas fulano é insuportável. Mas eu sou obrigada a amá-lo. Eu preciso ter sentimentos em relação a esse meu irmão aqui, ó. Insuportável. Eu posso amá-lo à distância, sabia? Eu posso suportá-lo à distância também. Eu não preciso ficar colada nele para eu amá-lo, para eu... Não, amigos. Não, eu preciso ser obediente, não carregar comigo. É isso. Ó, em alguns momentos, todos enfrentamos feridas, talvez na infância, adolescência ou na vida adulta. Muitos lá na infância foram feridos, lá na infância foram abusados, lá na infância e carregam a vida toda. Hoje tem 50 anos e sofre com aquilo. Todos os dias ele lembra pelo que ele passou. Todos os dias ele lembra que o pai surrava ele, que o pai era mau, que o pai era aquilo e aquilo outro. Todos os dias ele lembra e todos os dias ele culpa o pai dele pela vida que ele vive hoje. 50 anos ele culpa o pai. Porque se meu pai não tivesse abandonado, hoje eu seria outra pessoa. Porque se meu pai não tivesse me abandonado, hoje eu tinha uma família. Porque o meu pai tivesse abandonado. Ele culpa o pai que o abandonou quando ele nasceu e nem conheceu. E até hoje, 50 anos, ele culpa o pai dele pela vida que ele vive. Todos os pecados têm perdão. Começou, né, Aldeci? Converse com o Senhor. Converse com o Senhor. É Ele que perdoa. Se você se arrepender do fundo do coração, todos têm perdão. Então, gente, ó, perdoar é dar oportunidade de recomeço. O perdão é para você, não é para o outro. Se você decidir perdoar aquele que te magoou, aquele que te chateou, aquele que te abandonou, você que vai se libertar do sentimento que você carrega. Você que vai ser liberto do cativeiro que você vive. E é engraçado que é uma escolha. Você que escolhe viver desse jeito. Você que escolhe viver preso nesses sentimentos. É escolha. Sabe quando eu vou perdoar? Nunca. Deus nunca. Se arrependa do coração. Se arrependa que você será perdoado. Se arrependa. Se arrependa. E não peques mais. Não é isso? Pecado é pecado. Aqui já diz isso, ó. Aqui diz exatamente isso. Provérbios. Quantas vezes você leu? Nenhuma. Porque se você tivesse lido Provérbios, isso nunca teria acontecido. Porque Provérbios, ele fala exatamente isso. Não andes, não vá, não faça. Tá escrito com todas as letras aqui. Provérbios. Hoje é dia 7. Pare hoje. Comece Provérbios desde do capítulo 1. São 31 dias. Leia hoje, pare hoje. Leia Provérbios do 1 até o dia 7. Até o capítulo 7. E amanhã você o 8, lê o 9, lê o 10, até o dia 31. Leia Provérbios. Homem que lê Provérbios nunca cai no adultério. Nunca cai. Mas se você se arrepende do fundo do seu coração, peça perdão do Senhor, confesse o seu pecado. Confesse o seu pecado. Preciso confessar? Precisa confessar. Precisa confessar. Precisa falar a verdade. Precisa confessar o pecado, tá? Então, perdoar é dar oportunidade de recomeçar. Então, se você precisar perdoar, meu amigo, eu te dou uma dica. Faça hoje. Faça hoje.
Porque o amanhã não existe. Você só tem o hoje para fazer isso. Aldeci, você só tem o hoje para fazer isso. Hoje é dia. Porque se você deixar para amanhã, talvez o amanhã não exista para você. Também, arrependimento. Se arrepender, não peque mais. Precisa substituir o tempo que você tira para isso, você precisa fazer outra coisa. Parar e fazer outra coisa. Vamos lá, eu tenho problema de alcoolismo. Todos os dias, meus parceiros passam na porta da minha casa às 5 horas da tarde, porque a gente chega no bar 5h10 e fica bebendo a noite toda até amanhecer o dia. Quando der 10 para as 5, 20 para as 5, o que eu vou fazer? Eu vou sair de casa para que eles não passem, para que eles não me peguem lá. Eu preciso fazer outra coisa. Eu vou começar uma academia 4h30 da tarde. 16h30, né? Eu vou começar a correr 5 horas da tarde. Eu vou procurar fazer alguma coisa naquele momento para que eu substitua esse vício. Não pelo outro vício, por outra coisa. Eu vou canalizar a minha energia que eu perco fazendo isso em outra coisa. Entendeu? Na hora eu vou fazer outra coisa. Eu preciso substituir. Na hora, se aquele horário é o horário que eu tenho na frente da tela para ficar assistindo o que eu não devo, todos os dias, minha esposa vai dormir, eu fico no meu computador, eu vou assistir o que eu não devia assistir. Naquele momento, todos os dias eu faço a mesma coisa. Você pode pensar que é exatamente isso que você faz. Então, neste momento, eu vou procurar fazer outra coisa. Eu não sento no computador, eu pego um livro para ler. Eu mudo de ambiente, eu não chego perto do meu computador, eu não vou para aquele ambiente no horário que eu costumo fazer aquilo todos os dias. Mas isso é uma decisão. Decisão. O fraco é fraco. O forte é forte. Eis que quando sou fraco, como é, amor? Eis que quando sou forte, diga ao fraco, eu sou forte. Quando o fraco aparecer, você diz, eu sou forte, levanta e sai fora. Quando chegar naquele horário, quando você vê que o ambiente está propício para aquilo, você levanta e vaza. Só assim. E joelho no chão. Perdão e segue. E decisão. Eu sou mais forte. Eu consigo. Eu vou. Eu posso. Você precisa decidir. Perdoar é decisão. Não é desejo. Mudar de atitudes é decisão. Não é desejo. Querer fazer é decisão. Não é desejo. Tudo tá aqui, Tudo tá aqui. Diga ao fraco, eu sou forte. Larga a mão e vá fazer outra coisa. Se você se arrepende do que você fez, do que você tem feito, eis que nasce um novo homem. Tudo tem jeito. Quando Jesus estava pregado na cruz, não tinha um ladrão do lado dele? O que o ladrão falou? Jesus, me perdoa. Eis que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo ele não disse, peraí, vou pensar. Vou te colocar lá no lugarzinho, vai ficar séculos lá naquele lugarzinho, eu vou pensar, enquanto eu penso, você fica lá. Não. Hoje mesmo tu estarás comigo. Querido, desculpa de homem fraco é essa.
Desculpa de homem fraco é essa. Mas eu te falo uma coisa. Se você anda com Deus, Ele que te guarda. Se você não anda com Ele, você anda com outro. E é exatamente isso que o outro faz com o homem fraco. A culpa não é da sua esposa. A culpa é sua. Quem está no pecado é você. Quem vai responder pelo pecado é você. A culpa não é dela. A culpa é sua. O homem é você, que não está sendo homem. O moleque é você. Se arrependa. Deus não abençoa. Quem está te usando não é Ele. Não é. Se você está sendo usado, não é por Deus. A sua vida está nas mãos dele. Se arrependa, largue mão, confesse e se entregue nas mãos de Deus. Coloque Deus no seu casamento. Coloque Deus dentro da sua casa. Coloque Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque todos os demônios estão com você. Não sabia disso? Não? Leia Provérbios. Quando sair da live, leia Provérbios. Leia até o capítulo 7 hoje. Leia Provérbios. Tem perdão. Tem perdão e não peques mais. Eu já te falei qual é a parada. Tem perdão, não peques mais. Confesse a sua esposa. Confesse o seu pecado. E procure viver outra vida. Procure não viver mais. Entregue sua vida a Deus. Traga Ele para dentro da sua casa. O casamento é assim, ó. Homem, mulher, Deus tem que estar aqui. Se Deus não estiver aqui, alguém está aqui. E não é Ele. E você está carregando os demônios para dentro da sua casa. Você. Se tudo dá errado na sua vida, a culpa é sua. Tá no pecado. Tá no pecado. Então, gente, perdoar é dar a oportunidade de recomeçar. Se Deus perdoa, se você entrega a sua vida para Ele, se você se arrepende do seu pecado, se você, Senhor, me perdoa, eu não sabia, eu fiquei sabendo agora e nunca mais. E eu trago o Senhor para minha vida e a partir desse momento eu entrego minha vida em tuas mãos para que seja feita a tua vontade. Do fundo do coração, nunca mais. E é trazer Deus para sua vida. Deixar de ser menino e virar homem. Então, gente, que dia, né? Livre-se das bagagens, suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Perdoem como o Senhor os perdoou. Ele perdoa. Quando a mulher adúltera estava lá, para ser apedrejada, o Senhor estava aí, escrevendo no chão, quando chegou aquele monte de homem querendo apedrejá-la. Foi isso? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Nenhum ficou para tirar a primeira pedra. Aí ele diz, você está perdoada. É pecado. É pecado. Não peques mais. Não peques mais. Não peques mais. Vamos orar. Vamos orar pelo dia de hoje. Vamos trazer Deus, né? Vamos buscar Deus, vamos falar com Ele, porque Ele diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Não pense que isso daí é só uma historinha. Se você crê pelos olhos da fé, Ele está com você nesse momento. Ele está exatamente vendo tudo que você está fazendo, tudo que você está pensando,
tudo que você está sentindo. Eis que eu sondo cada coração. Vamos orar. Fecha os olhos, respira fundo. A ti rendo graças, ó Deus, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é muito bom e sempre nos ouve. Agradecemos, Pai, pelo seu amor. Agradecemos pelo teu favor. Agradecemos pela tua graça. Agradecemos pela tua misericórdia que não tem fim. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor, porque a tua misericórdia já nos alcançou no dia de hoje. Obrigada, Senhor, por mais um tempo, Pai, nessa terra. Porque o Senhor me ama muito, que o Senhor me deixou aqui hoje para cuidar dos seus, para cuidar dos meus, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada por me usar nesse mundo, Senhor, como instrumento em tuas mãos. Eu e minha casa servimos a ti, Deus, que eu e minha casa sejamos luz na vida de outras pessoas, que eu e a minha família sejamos luz na vida de outras famílias que estão na escuridão, Pai. Sonda nosso coração, Deus. Tu sabes quais são nossos pensamentos, tu sabes quais são nossos sentimentos, Deus, nossos desejos, nossas dores, nossas angústias. Tu sabes, Deus, que tu venha no nosso socorro nesse dia, Pai. Que tu incline teus ouvidos para ouvir nosso clamor, Deus. Eu te peço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa cada uma dessas pessoas que estão aqui, Pai. Abençoa a nossa família, abençoa toda a nossa parentela, Deus. Guarda-nos debaixo das tuas asas. Esteja em todas as nossas ações, em todas as nossas reações. Esteja, Deus, em todas as nossas decisões no dia de hoje, Pai. Venha ao nosso coração, Senhor. Nos fala qual caminho devemos seguir. Nos mostra qual rumo devemos tomar, Senhor. Aquele caminho que leva a Ti, Pai. Porque nós não queremos tirar os olhos de Ti, Deus. Então, Senhor, se nós estivermos no caminho errado, Senhor, nesse momento eu peço que Tu nos traga de volta para o Teu caminho, Deus. Que Tu traga a gente de volta, Senhor, para fitar os olhos em Ti, Deus. E não mais nos desviarmos, eu te imploro em nome de Jesus. Mostra-nos, Senhor, o que a gente deve fazer, por onde a gente deve andar, Senhor, o que nós devemos falar, Pai. Esteja conosco, Senhor. Esteja conosco nesse dia, Pai. Mostra-nos a Tua face, Deus. Perdoa-nos dos nossos pecados. Perdoa, Senhor Jesus, aqueles que não sabem o que fazem. Perdoa-nos, Pai, no dia de hoje. Obrigada por mais uma oportunidade. E que hoje seja o dia, Senhor, o dia do perdão. O dia, Senhor, que as pessoas decidam verdadeiramente buscar perdoar um ao outro. Que hoje decidam se libertar, Pai, da prisão que cada um decidiu ficar. Que busquem por Ti, que busquem, Senhor, pela Tua palavra, que busquem pelo entendimento no dia de hoje. Eu te peço e te agradeço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, gente, se você não me segue, já me segue aqui. Todos os dias eu tô aqui fazendo devocional, tá bom? E, vá cuidar da sua vida. Vá cuidar da sua vida. Façamos um excepcional dia e até amanhã.